Então vamos lá, né? Sejam bem-vindos mais uma noite de Corujão. Algumas pessoas estão sendo adicionadas agora. Deixa eu só mudar a minha configuração em relação à permissão de acesso. Eu vou deixar logo liberado, porque aí eu não fico pausando a explicação para poder aceitar o acesso de alguém, beleza? Pronto, resolvido. Confirmem para mim se a minha tela está compartilhando com vocês um mapinha conceitual aqui para a gente brincar um pouquinho de CPC 00, tá? Olha só, quando a gente vai falar do CPC 00, antes mesmo de entrar nas normas, antes mesmo de entregar para vocês o conteúdo sobre o próprio pronunciamento, a gente precisa ter alguns direcionamentos e alguns entendimentos em relação ao CPC 00, né, em relação à estrutura conceitual. O que acontece? Inicialmente, a gente precisa ter atenção de que o CPC 00, por mais que ele esteja lá, né, no, dentre os pronunciamentos, ele não é um pronunciamento contábil propriamente dito, tá? Na verdade, ele é uma estrutura conceitual, e aí ela vai trazer um arcabouço ali conceitual básico para que possamos entender as regras, né, os próprios pronunciamentos. Então, nada que a gente for trabalhar ou nada que estiver contido na estrutura conceitual, ela deve se sobrepor a qualquer outro procedimento, né? Ou a qualquer outro pronunciamento. A gente precisa ter isso bem claro, tá? E aí, o CPC 00 ele vem trazer, né, tudo o que diz respeito ao objetivo de um relatório financeiro para fins gerais, né? Que seria o quê? Fornecer informações financeiras sobre uma entidade que está reportando, que está divulgando uma informação útil, seja para investidores, seja para credores por empréstimo, seja para outros credores que possam existir de forma potencial. Tá? Então, a gente precisa entender isso, que o CPC 00 ele não é um pronunciamento contábil propriamente dito. Em outras palavras, ele não é regra, ele é apenas um arcabouço conceitual, e é por isso que a banca gosta bastante de cobrar esse pronunciamento. Beleza? Eu não sei se vocês já tiveram a vontade estranha de acordar assim no domingo, né? Nossa, estou sem ter o que fazer, que dia lindo, vou abrir um CPC e vou ler um CPC. Eu tenho certeza que ninguém aqui teve essa loucura. Por quê? A gente sabe que não é uma linguagem tranquila, não é uma linguagem fácil, e às vezes dá aquela sensação de quanto mais a gente faz a leitura do próprio pronunciamento, a gente tem aquela sensação que estamos aí ficando um pouquinho mais burro, né? Mas tudo isso é quando a gente vai fazer uma leitura sem ter um entendimento da sua estrutura como um todo, tá? Então, basicamente, aqui nesse esquema de mapa mental, eu trouxe como centro, né, a própria estrutura conceitual, que é o nosso tema, mas a gente vai trabalhar aqui cada ponto desse, né, que é vamos dizer assim, um capítulo, um trecho do pronunciamento que é importante. Então, se a gente fosse dividir o CPC 00, primeiro, a gente precisa entender o aspecto do objetivo, né? Eu preciso entender qual seria o objetivo desse pronunciamento. Em seguida, eu preciso trabalhar as características qualitativas, que esse é um tópico que pega bastante, né, em relação ao exame de suficiência. Quando eu entender as características qualitativas, eu vou estudar e vou observar os elementos das demonstrações contábeis, né? Então, ali, o conceito de ativo, de passivo, de receita, de despesa. Em seguida,
os tipos de reconhecimento e também de desreconhecimento. Muita gente deixa isso de lado e só foca na questão de reconhecimento contábil. Mas desreconhecer o item contábil, a gente precisa verificar qual seria a norma. Tá? Essa situação de reconhecimento tem algumas restrições que eu vou mostrar para vocês e também precisamos entender os aspectos de mensuração desses ativos, desses passivos. Temos que entender o aspecto de apresentação e de divulgação das demonstrações financeiras, no caso que a gente está reportando. E, por fim, o último capítulo que seria para a gente entender ali as diferenças entre capital e manutenção, onde ele fala ali capital físico, né? E a gente vai estar trabalhando. Beleza? Então, vamos iniciar. Vamos começar pelo objetivo. Né? Quando eu trabalho o objetivo do CPC 00, né? Ele diz que, como principal objetivo do pronunciamento, seria informar decisões econômicas dos usuários. Ou seja, o principal objetivo, né, do CPC 00, ele traz basicamente o fornecimento de informações financeiras sobre a entidade que está reportando. Tá? Então, a criação desse pronunciamento, né, ou desse arcabouço conceitual, é para poder trazer ali informações acerca do que está sendo divulgado por uma entidade. Beleza? Além disso, a gente precisa entender também que os usuários que são definidos no CPC 00, né, que muitas vezes podem ser classificados ali como usuários primários, né, eles são os investidores, os credores por empréstimos, e ele diz também outros credores existentes e potenciais na tomada de decisão referente à oferta de recursos à entidade. Então, quando eu falo de investidores, eu acho que todo mundo aqui consegue entender, né? Que são as pessoas ou as empresas que fazem aporte de capital para a entidade, né? Investindo naquele segmento e esperando, claro, algum retorno financeiro. Os credores por empréstimo, a gente pode classificar aí, por exemplo, uma instituição financeira ou outros credores que são existentes e potenciais que utilizam ali na tomada de decisão. Então, pessoas que emprestam, né, mas que não necessariamente é uma entidade financeira, por exemplo. Tá? Então, esses são os principais usuários, ou os usuários que têm como objetivo direcionado o próprio CPC 00. Tranquilo? Então, quando a gente entende, né, essa situação, a gente consegue avançar para esse tópico aqui, que seria as características qualitativas da informação. A gente observou que quando a contabilidade, né, ela está processando ali, ou quando ela está divulgando as suas informações, essas informações e as variações patrimoniais, elas podem ser no aspecto quantitativo, no caso de em relação à quantidade, mensurado em valores, ou pode ser também em qualitativo, né, em qualidade, como é que aqueles valores estão sendo mensurados. Tá? Quando eu vou para as características qualitativas, eu tenho aí dois grandes grupos, certo? Eu tenho as características fundamentais e as características de melhoria. Vamos falar inicialmente das características fundamentais. Olha só, como fundamental, o que a norma fala é que característica fundamental é para existir a informação contábil, essa informação ela precisa atender a essas duas características. Primeira característica seria a relevância. E aí, o que seria uma informação relevante? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Tá tranquilo aí para vocês visualizarem, né, gente? Tá mostrando para vocês aí o mapa mental, só para poder ter um esquema aqui do que eu estou falando de forma resumida. Eu sei que depois, quando a gente entrar na resolução das questões, pode clarear ainda mais esse entendimento. Mas, ó, quando eu falo de informação relevante, ela está relacionada com o aspecto da materialidade. Preciso observar a matéria, aquilo que está sendo observado, tá? E a informação relevante
de acordo com o CPC 00, é aquela informação que ela pode influenciar a tomada de decisão. Então, se com a sua ausência ou com a sua modificação, aquela informação ela pode influenciar no processo de tomar a decisão, eu posso dizer que isso é informação relevante, tá? Quando eu falo de representação fidedigna, para uma informação, além de ser relevante, ela ter representação fidedigna, ela precisa atender a 3 características ou 3 situações. Ela precisa ser completa, neutra e livre de erro, tá? Então, uma informação fidedigna quer dizer que, no aspecto de ser completa, é que ela elabora e ela demonstra, naquele momento, toda a situação. Ela não tem omissão ali de fato. Ela vai trazer todas as características, né, daquela informação de forma completa, tá? Então, para ser útil, a informação financeira ela precisa representar fenômenos que são relevantes, como a gente viu, mas também esses fenômenos relevantes devem ser apresentados de forma fiel à sua essência, né? É daí que surge a situação da essência sobre a forma. Então, a representação completa ela inclui todas as informações que são necessárias para que o usuário compreenda os fenômenos que estão sendo representados naquele relatório. Inclui aí todas as descrições, as explicações que são necessárias e não necessariamente os valores que está, por exemplo, no balanço patrimonial. Tá? Já quando eu falo da representação neutra, quando eu falo da neutralidade, é que aquela informação, quando ela é representada, mesmo de forma completa, ela não é tendenciosa, né? Ela não traz ali, no caso, a neutralidade, ela vai ser apoiada, se a gente fosse comparar, por exemplo, o exercício da prudência, né? Onde eu não trago ali nenhum tipo de juízo de valor, ou que a minha informação financeira ela não vai pender, vamos dizer assim, para um lado A ou para o lado B. A informação ela existe, mas ela existe com neutralidade, tá? Então, representação fidedigna não significa representação precisa em todos os aspectos. Quando a gente fala lá no último tópico que ela é livre de erros, esse termo livre de erros significa que não há erros ou omissão na descrição de cada fenômeno que foi ali divulgado. E que o processo que é utilizado para produzir essas informações, eles foram utilizados, foram selecionados e aplicados sem erro no processo. Então, quer dizer que quando um profissional de contabilidade, ele assina um balanço patrimonial, ele divulga e assina ali as demonstrações contábeis, ele está assumindo que aquelas informações são fiéis e que elas não têm erro, porque essa é uma característica fundamental. Beleza? Então, característica fundamental, relevância, ou seja, para uma informação ser relevante, ela precisa influenciar o processo de tomada de decisão e ela precisa ter representação fidedigna. Para a gente atender a representação fidedigna, ela precisa ser completa, neutra e livre de erros. Ok? Mais embaixo, a gente vai observar um outro grupo de informações, né, ou de características qualitativas, que são as características de melhoria. Quando eu falo da característica de melhoria, né, que nesse caso seria comparabilidade, a capacidade de verificação, a tempestividade e compreensibilidade, elas são características que melhoram a utilidade da informação. Percebam que, anteriormente, eu estava com um grupo de características fundamentais, ou seja, obrigatoriamente, a minha informação contábil tem que atender a essas 2 características, ser relevante e ter uma representação fidedigna. Quando eu falo de características de melhoria, é que se utilizar uma dessas características ou todas essas características, né, elas vão melhorar a utilização ou a utilidade dessas informações. Tá? Então, a primeira característica é a comparabilidade. E a comparabilidade
ela é uma característica qualitativa que permite aos usuários identificar e compreender alguma similaridade ou até mesmo uma diferença entre itens patrimoniais, né? Diferentemente de outras características, né, a comparabilidade ela não se refere a um único item. A comparação ela exige no mínimo ali dois itens. E aí, quando a gente vem falar de comparabilidade, a gente pode comparar, por exemplo, um, um corte temporal. É por isso que os balanços, né, por isso que as demonstrações contábeis, geralmente ela é elaborada e ela é divulgada com duas bases, né? Seja um ano e o outro ano. Vitória está falando aí que está questionando se está travando. Pessoal, está travando para vocês? Falem aí para mim. Qualquer coisa eu tento colocar em outra conexão. Está travando? Então segura aí só um pouquinho. Se eu cair, eu vou voltar, tá? Deixa eu tentar mudar aqui o meu Wi-Fi. Um momento. Na gravação tá, vai ficar, não vai ter corte, mas vamos lá. Pronto. Aqui eu fiz uma troca. Confirmem para mim se vocês ainda estão me ouvindo, estão me vendo, tá? E se tá tudo ok. Se continuar travando, avisa novamente, tá? Eu fiz aqui uma permuta, troquei aqui de Wi-Fi. Beleza? Então, ó, como eu estava falando, a comparabilidade é aquela representação que ela demonstra ou tem o objetivo de comparar a informação. E aí eu estava falando que a comparabilidade ela pode ser de duas formas. Eu posso, por exemplo, comparar as informações financeiras de uma empresa com outra empresa do mesmo grupo. Então, eu tenho condições ali de trazer uma comparabilidade. Ou eu tenho a possibilidade também de trazer a comparabilidade de um ano para outro. O pessoal está falando que continua travando. Nossa, deixa eu ver aqui. Pronto, troquei para um outro Wi-Fi, pode ser pelo roteador aqui da casa que fica um pouco longe, mas eu coloquei agora o amplificador. Se continuar travando, falem que eu vou agora para o 5G. A gente vê aqui, mas a aula vai continuar. Dei aí um feedback, beleza? Vamos lá, voltando. Em relação à comparabilidade, é a informação que ela diz que pode comparar uma empresa com outra ou um ano com outro. É por isso que todos os balanços patrimoniais, quando eles são divulgados, sempre tem um ano base e o ano anterior, que é para justamente trazer essa possibilidade de comparação entre as informações, certo? Quando eu falo de verificabilidade, né, a capacidade de verificação, ela ajuda a garantir que o usuário, né, ou garantir ao usuário que as informações elas representem de forma fiel os fenômenos econômicos que ela pretende representar. Por exemplo, uma informação que é verificável. Vamos imaginar que uma determinada empresa informou que o saldo bancário no fechamento do balanço foi de 1 milhão. Essa informação ela pode ser verificada? Pode. O pessoal da auditoria pode observar o extrato bancário, pode verificar se aquela informação é real. Né? Um estoque, um saldo em estoque, eu posso verificar o inventário, ou eu posso fazer alguns testes de verificação. Então, isso é a característica da verificabilidade. Comparabilidade, eu consigo comparar a informação de um ano com o outro, de uma empresa com outra empresa. Verificabilidade, eu consigo visualizar se aqueles itens que estão sendo divulgados, eles são fiéis, se eles são reais. Beleza? Tempestividade, né? A tempestividade, ela significa disponibilizar a informação ao usuário em tempo hábil que possa influenciar no seu processo de decisão. Imagina o seguinte, olha, Paulo me solicitou um relatório e ele está precisando desse relatório para uma reunião que ele vai participar amanhã pela manhã. Mas se eu só entrego esse relatório amanhã à tarde, perceba que o relatório foi entregue, pode estar correto, mas esse relatório não vai fazer diferença no processo de tomar a decisão, porque ele não foi entregue em tempo hábil para poder ser utilizado nesse processo de tomada de decisão. Beleza? A última característica, né, de melhoria seria a compreensibilidade.
que aí, quando a gente vai fazer a leitura no pronunciamento, ela fala que classificar, caracterizar, apresentar informações de modo claro é o objetivo da compreensibilidade. Então, quando eu falo de compreensibilidade, é que aquela informação contábil ela possa ser compreensível, mas compreensível não para qualquer pessoa. Se eu pego um balanço patrimonial e entrego para alguém que nunca estudou contabilidade, essa pessoa não vai conseguir tirar dali alguma informação, né? Então, a compreensibilidade, por exemplo, imagina que na demonstração de resultado, a primeira linha dela são as receitas líquidas. Vocês sabem que conforme o CPC 26, a DRE, né, o ADR, ela não inicia com receita bruta, ela inicia com receitas líquidas. Mas se a empresa precisa entender qual foi o montante de deduções, isso é uma necessidade de compreensão. Percebem? Então, eu posso incluir em notas explicativas, por exemplo, como eu cheguei na composição daquelas receitas líquidas. Se eu faço isso, quer dizer que a minha informação ela atendeu ali o aspecto da compreensibilidade. Beleza aqui, gente? Melhorou a conexão, parou de travar? Tranquilo? Ótimo. Olha só, continuando, e aqui eu já falei para vocês de 2 capítulos da estrutura conceitual, a gente precisa entender sobre, deixa eu diminuir aqui para não ficar bagunçado, a gente precisa relembrar o conceito dos elementos das demonstrações contábeis. E quais são esses elementos? Eu tenho aqui o ativo, passivo, PL, receita e despesa. Né? Até parece contabilidade básica, mas a gente precisa entender essa classificação. Olha só, o ativo, por conceito, né, ele é um recurso econômico presente e controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Esse é o conceito de ativo. Né? Infelizmente, a gente inicia na contabilidade entendendo que o ativo é o conjunto de bens e direitos. Ele mas a gente aprende daquela forma para a gente não desistir do curso logo no primeiro período, tá? Aí a gente vai aprendendo ali que é só bens e direitos e aí depois a conceituação vai avançando. Mas, de forma geral, além de ser bens e direitos, um ativo ele é um recurso econômico da entidade que está presente e essa entidade ela exerce controle decorrente de eventos passados, tá? Esse é o conceito de ativo. Já quando a gente vai para o conceito de passivo, presta atenção, é uma obrigação presente. A gente vai observar nas questões que a FGV gosta muito de colocar assim, ó, passivo é uma obrigação futura. E aí coloca isso como VOF, por exemplo. Está errado. O passivo é uma obrigação presente que pode ter um prazo de pagamento no futuro, mas a obrigação ela já existe, beleza? Então fiquem atentos a esse detalhe. Passivo, ela é uma obrigação presente da entidade, né? E é uma obrigação de transferir um recurso econômico decorrente de um evento que passou. Então, por exemplo, eu preciso fazer um pagamento a Íris. Então, eu tenho um passivo. Né? Por quê? É uma obrigação presente, essa obrigação existe. Mas eu só vou pagar a Íris em outubro, né? É a data do vencimento. Mas hoje, essa obrigação ela já é existente. Tranquilo aqui, gente? O patrimônio líquido, né? Ele não tem uma conceituação específica. Ele só diz que é a participação residual de ativos após as deduções dos seus passivos. Em outras palavras, PL sempre vai ser o saldo dos ativos menos o passivo. Ponto. Tá? O que é que a gente precisa entender também no conceito de receita e despesa? Olha só, a gente pode dizer, receita é tudo que entra. Não, não é isso. Vamos melhorar essa conceituação. Receita, elas são os aumentos nos ativos ou redução no passivo que vai resultar no aumento do patrimônio líquido. Então, sempre, receita vai ser aqueles eventos que faz com que o patrimônio líquido da empresa aumente, exceto o aporte de capital. Quando um sócio investe na empresa, a empresa está aumentando o seu patrimônio líquido, mas isso não é receita. Beleza? Então, de forma resumida, vocês podem entender que
A receita é qualquer tipo de aumento no patrimônio líquido, com exceção dos investimentos de sócios e administradores. Já as despesas são reduções no ativo ou aumento no passivo. Ou seja, despesa é tudo aquilo que reduz o patrimônio líquido de uma entidade, exceto as distribuições dos lucros, né? Porque quando eu falo de distribuição de lucro, eu não estou ali falando de resultado, porque o resultado ele já aconteceu. Beleza aqui, gente, tranquilo. Olha só, vou parar aqui em elementos de demonstração e já vou migrar com vocês para a listinha de exercícios, tá? Percebam que só foi questão. Aqui a gente só trabalha a questão da FGV, mas hoje na lista eu botei questões que foram do exame de suficiência, para vocês entenderem como é o tipo de cobrança, tá? E aí, por mais que eu não tenha terminado o mapa conceitual, a gente vai ter um outro momento, né? Porque uma aula só para um CPC não dá. Então a gente hoje para a explicação do mapa conceitual ali, vai respondendo a questão. Se cair alguma questão agora que eu não tenha explicado, eu volto no mapinha conceitual e explico para vocês e a gente responde a questão por conta do nosso horário. Combinado assim? Pode ser? Deixa eu só ver se minha canetinha aqui está funcionando. Tá. Então, bora lá. Eduarda levantou a mão? Foi sem querer, professor, desculpa. Não, tranquilo, querida. Vamos lá, só para você ver que eu tô ligado aqui, hein? Vamos lá. Primeira questão, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Olha só, veja como fica mais fácil. Eu não sei se vocês tiveram tempo, né, de pegar essa lista de exercícios e começar a responder. Mas vocês vão observar que agora, depois que eu fiz essa pequena explanação, fica mais fácil de trazer uma resolução, tá? Ó, esse foi do exame de suficiência no ano passado, 2025. Um supermercado funciona na região sul do país. Em maio de 2024, devido às fortes chuvas, o supermercado perdeu todo o seu estoque. Nas demonstrações contábeis mensais, em 31 de maio de 2025, o supermercado optou por baixar todo o estoque, mesmo sem ter recebido um laudo oficial, de modo a tornar as demonstrações mais úteis aos tomadores de decisões. As informações apresentadas a seguir, as informações apresentam a seguinte característica qualitativa. Aí ele diz aí, ó, letra A, neutralidade, letra B, materialidade, letra C, verificabilidade ou letra D, tempestividade. O que é que vocês marcariam? Olha só, no contexto, um supermercado, ele perdeu ali os seus estoques, né, por conta de eventos climáticos, e aí a contabilidade, nas suas demonstrações contábeis que estava sendo encerrada em maio, decidiu por baixar todo o estoque, mesmo sem esperar um laudo oficial. Então, esta ação apresenta qual característica qualitativa? Coloquem aí no chat, por favor. Olha só, como eu precisava entregar a demonstração, né, contábil em 31 de maio, para essa informação ela ser tempestiva, eu tenho que entregar no prazo, não é isso? Para poder influenciar no processo de tomar a decisão. Então, eu não esperei o laudo, mas eu já sabia que o estoque foi todo perdido. Não é necessário o laudo é só uma formalidade. Então, correto aí quem colocou letra D. O nosso gabarito seria a letra D, a gente atendeu aí a tempestividade, tá? E aí, olha um problema. Ele colocou aqui na letra A neutralidade. Neutralidade não é características qualitativa, né? A gente tem como característica qualitativa os grupos de fundamentais, que seria a relevância e a representação fidedigna.
mas eu tenho as de melhoria, que é o quê? Comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. Então, ó, neutralidade e materialidade não é característica qualitativa. Então, só sobraria para a gente responder a letra C ou a letra D. Verificabilidade, não, né? Porque não precisava do laudo para poder verificar se o estoque foi perdido, ok? Então, nesse caso, a informação é a informação da tempestividade, beleza? Alguém ficou com alguma dúvida aqui nessa questão? Alguém não entendeu? Vocês podem ir levantando a mão. Como é um assunto bem teórico, gente, depois da explicação, se não ficou claro, levanta a mão, fala aí que eu tento explicar de uma outra forma, beleza? Próxima questão. Essa já foi de 2024. Olha só, podem esperar no exame de suficiência umas 3 ou 4 questões desse assunto, tá? A norma brasileira de contabilidade, técnica geral e estrutura conceitual para o relatório financeiro, CPC 00, né? Indica o conceito financeiro e o conceito físico de capital, né? Essa questão aqui, ela está relacionada com o último capítulo. Então, deixa eu voltar aqui no mapa mental que a gente estava trabalhando e ela está relacionada aqui, ó. Quando eu vou para o conceito de capital, né, de capital e de manutenção, a gente vai ter ali o conceito de capital físico e de capital financeiro. Olha só, quando eu falo manutenção de capital financeiro, né, quer dizer que essas empresas, ou as empresas que utilizam esse conceito de capital, ela vai representar o resultado da empresa com base em ativos líquidos, né? Ou seja, é o mais comum que a gente encontra, né? Por exemplo, a Ambev teve um lucro líquido anual de tantos milhões, tantos bilhões. Então, isso é o conceito de capital físico. Ou, perdão, capital financeiro. Quando eu vou para capital físico, quer dizer que eu vou estar transformando o conceito entre eu vou divulgar o lucro, mas esse lucro vai ser comparado não a uma moeda financeira, mas a uma capacidade produtiva. Então, ó, eu tive um lucro equivalente a tantas unidades de mercadoria. Percebem? Então, esse é o conceito de capital físico, que não é tão comum no Brasil, esse tipo de divulgação. Mas, se a empresa quiser, ela pode divulgar desta forma, tá? Hoje, a gente utiliza mais o conceito de capital financeiro. Então, voltando para a questão, ela fala o seguinte, ó, de acordo com a norma, a seleção do conceito apropriado de capital pela entidade deve ser baseada em, aí ele diz na letra A, na forma jurídica dos atos e fatos contábeis, ou seja, eu vou escolher se eu vou abordar na minha demonstração o conceito de capital financeiro ou de capital físico de acordo com os atos e fatos contábeis? Não, não é isso que a norma trabalha, tá? Então a gente pode eliminar aí a letra A. Na letra B ela fala o seguinte: na essência econômica dos atos e fatos, também não, né? Por mais que a gente tenha ali a essência sobre a forma, mas não seria a essência econômica dos fatos. E aí na letra C ela fala nas determinações das entidades regulamentadoras ou do reguladoras, olha, quem determina o conceito de capital físico ou capital financeiro não são as entidades que trazem algum tipo de regulatório. Então, o nosso gabarito é a letra D, tá? Vai ser de acordo com as necessidades do usuário da informação contábil. Então, se determinado usuário ele precisa analisar aquela demonstração financeira com base em um capital físico, então a entidade ela vai reportar aquela informação naquele tipo de capital físico. Como eu falei, uma boa parte das divulgações no Brasil a gente utiliza o capital financeiro, mas isso não é regra geral. Se houver necessidade, a gente pode trocar a forma de divulgação. Beleza?
Questão 3, olha só aquela dica que eu falei ali entre presente e futuro. Olha só o que a questão 3 aborda. Olha, leia o fragmento a seguir. Passivo é uma obrigação, né, da entidade transferir um recurso econômico como resultado de eventos, aí tem tracinho. E a gente precisa dizer aqui quais dessas alternativas representa melhor ou representa de forma correta a definição de passivo. Coloquem aí no chat, por favor, qual é o gabarito dessa questão. Thaís foi na letra D, Paulo, Natália na letra D, Iris também na letra D. Perfeito, olha só. Passivo é uma obrigação presente, beleza? Ela não é uma obrigação futura, né? Da entidade transferir um recurso econômico resultado de eventos passados, né? Não é resultado de eventos futuros. Então, de fato, gabarito, letra D, certo? Questão aí tranquila, né? Para quem se liga nessa situação de que o passivo ele é uma obrigação que já existe. Por mais que ela vá vencer, ela é algo presente. Pois não, Paulo? Pois não, pode falar. Boa noite, professor. Eu ia perguntar antes, porque meu microfone estava pegando, não. É na segunda questão. Na segunda questão. Deixa eu voltar aqui nela. Eu, eu, eu fiquei com a dúvida. Quando se trata de estrutura conceitual para relatório financeiro, sempre o público-alvo, as demonstrações vai ser para o usuário que está pedindo e não pela determinação de entidades Isso, reguladoras? porque o próprio pronunciamento, quando a gente vai lá, ó, no objetivo, ela traz como usuário da informação esse grupinho aqui. Então, tudo vai ser para atender eles, ó, investidores, credores por empréstimos ou outros tipos de credores, só, tá? Então, por exemplo, eu tenho que atender a Receita Federal. Não, ela não é nenhum tipo de usuário para essa informação, beleza? Então, sempre, quando eu estou falando de CPC 00, eu estou falando para esse grupinho aqui de usuários. Joia? Teoricamente, assim, quando é relatório financeiro, seria para esse grupo de usuário. Isso. Tá, ok, Quando ele entendi. fala de relatório. Porque, assim, quando os CPCs no geral fala de relatório financeiro, ele está se referindo aos relatórios que está listado lá no CPC 26, né? Que é o quê? Balanço, DR, DVA, DRA, entendeu? Então, tudo ali é considerado relatório financeiro, não apenas demonstrações contábeis, tá? Ok. Terceiro a gente respondeu, vamos para a questão 4. A questão 4 dá para vocês responderem também, a gente explicou bem esse tópico. Olha só, opa. Olha só o que diz. Um investidor está analisando as demonstrações contábeis de uma sociedade empresária. O investidor tem disponível para sua análise as demonstrações referentes a 31 de 12 de 2023, mas não dos exercícios anteriores. Nesse caso, o investidor não poderá verificar qual característica qualitativa. E aí o pessoal já está respondendo. Deixa eu olhar aqui no chat. Paulo foi na letra C, Thaís letra C, Natália também letra C. Quem dá mais? Todo mundo vai na letra C? Alguém diferente? Olha só, se ele está analisando uma demonstração contábil e nessa demonstração ele só tem um ano em específico, ele não consegue comparar a informação de um ano para outro. Então, neste caso, perfeito, letra C, ele não consegue verificar o aspecto da comparabilidade, tá? Relevância vai ter, né? Tempestividade talvez tenha, compreensibilidade também talvez tenha, mas a comparabilidade ela fica ausente porque ela não tem como trazer a comparação de um ano com o outro. Beleza? Questão número 5. Olha só. Considerando um fato relevante
divulgado por uma empresa de capital aberto, a perspectiva de alto potencial de entrada de benefícios econômicos futuros na aquisição de um ativo operacional resultou em um aumento de R$ 4,50 para R$ 60,50 no valor nominal das ações negociadas na Bolsa de Valores no país e no exterior. 2 meses depois, verificou-se que tal fato relevante era falso e que o acionista majoritário tinha conhecimento disso, o que resultou em prejuízos de bilhões de reais para a entidade e foi tratado como crime contra o mercado financeiro. Na divulgação inicial do fato relevante, a característica qualitativa fundamental que deixou de ser observada pela entidade foi: letra A, comparabilidade; letra B, prudência; letra C, verificabilidade; ou letra D, representação fidedigna. Eu quero ver vocês aí agora. Olha só, no contexto da questão, ela está falando o seguinte, que uma determinada empresa de capital aberto, né, tinha uma ação avaliada em R$ 4,50 e que essa ação ela foi valorizada para R$ 60,50 por conta de uma perspectiva, né, de uma aquisição futura. Então, o mercado viu essa situação e começou a investir porque essa aquisição ia repercutir positivamente. Mas aí, alguns meses depois, foi revelado, né, que aquela informação que era relevante foi falsa. Né? E aí, basicamente, houve aí um problema. Né? E aí, a questão está perguntando o seguinte, na divulgação inicial, ela não está falando na divulgação posterior. Né? Na divulgação inicial, quando a empresa divulgou lá o potencial evento de aquisição futura, né? Ela deixou de observar o quê? Então, deixa eu ver aqui o que vocês responderam. Paulo botou letra D, Thaís também, Sandro botou letra C, Natália botou letra C. Olha só, gente, neste aspecto, não houve nada relacionado à comparabilidade. A questão não fala de comparação. Né? Prudência não é característica fundamental. Quais são as duas fundamentais? Relevância e representação fidedigna. Só pode ser um dos dois. Não tem relevância, só tem representação fidedigna. Esse daqui é o nosso gabarito. Por quê? A representação fidedigna tem que ter o quê? Ela precisa ser completa, neutra e livre de erro. Se a empresa já sabia que aquilo era falso, a informação não foi completa, ela foi omissa. Ela não foi neutra, porque ela colocou uma informação para poder se beneficiar. E tem erros. Né? Então, nesse caso aí, não foi observado o aspecto da representação fidedigna. Ok aqui? Pessoal aí que não conseguiu acertar nesse gabarito, entendeu? Próxima questão. Olha só. Essa foi de 2024 também. Conforme a estrutura conceitual, uma receita reflete o aumento nos ativos ou redução nos passivos que resultam em aumento no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes à contribuição dos detentores de capital. Massa. Avalie se são reconhecidos como receita nesse contexto os seguintes itens. Ou seja, ela tem aqui a relação de 6 itens e ela quer saber desses itens quais são considerados receita. Vamos lá? Essa eu quero ver aí os gabaritos.
Paulo já marcou aí letra C. Vitória também foi na letra C. Quem mais? Iris também foi na letra C. Olha só. Thaís. Vamos avaliar item por item, né? Para a gente poder entender se é receita ou não. Aí vamos ver como é que está aí o nosso entendimento em relação ao conceito de receita. O item 1, ganho de aplicação financeira. Gente, ganho de aplicação financeira é receita? Botem aí o joinha para cima ou para baixo. Então, todo mundo concorda que ganho de aplicação financeira é uma receita. Por que uma receita? Porque ela vai aumentar um ativo. Eu tinha uma aplicação financeira, a minha aplicação financeira ela foi valorizada. E esse aumento de ativo resultou também no aumento do patrimônio líquido. Concordam comigo? Ou eu estou falando asneira aqui? Todo mundo concorda, né? Então, o item 1, correto. É uma receita. Massa. Item 2, transferência de estoques a cliente. E aí, Vitória já colocou o joinha negativo. Todo mundo concorda? Acho que alguém levantou a mão, mas saiu aqui a notificação. Alguém tentou levantar a mão? Alguém está com dúvida? Não. Não, né? Gente, transferência de estoque ao cliente, isso quer dizer o quê? Vejam como a FGV ela é maliciosa. Veja só, se eu tenho um item no estoque, para esse estoque ser transferido para o cliente, tem que ter o quê? Tem que ter uma venda, concorda? Ou tem que ter uma doação. Eu posso dar para o meu cliente uma bonificação, concorda? Se eu transferir, quer dizer que aquele evento de transferência também é receita, ou por minha parte que estou transferindo, ou por parte do cliente que está ganhando aquela bonificação. Então, isso sim é um exemplo de receita também, tá? Se liguem. 3. Ganho na venda do imobilizado. Olha só, quando eu vendo o imobilizado, ele só vai ser considerado receita não apenas o que eu tenho recebido, mas também se houve um ganho. Por quê? Porque a receita ela precisa aumentar o meu patrimônio líquido, lembra? Então, nesse caso, o item 3 também é uma receita, tá? Item 4. Entrada de recursos pela emissão ou venda de debêntures. Vocês sabem aqui o que é o debêntures, né? A debênture é como se fosse um agiota legalizado. O cara não quer investir na empresa porque não quer ter risco, mas ele empresta o valor para a empresa e já tem uma taxa ali pré-fixada para ele ser remunerado. Então, quando a empresa recebe os valores da debênture, aquela entrada não é uma receita. É um empréstimo que ela está contraindo, então também não é receita aqui. 5. Entrada de recursos pela integralização do capital social. Aqui mesmo diz, exceto aqueles referentes à contribuição dos detentores dos direitos do patrimônio. Então, nesse caso, não é receita. E aqui, ganho na venda de ações em tesouraria. Ações em tesouraria é quando a empresa compra a ação dela mesma. Então, se ela teve ali um ganho nessa venda, não houve receita, porque ela está tirando algo do próprio patrimônio dela. Então, também não é receita. O gabarito aqui, gente, é letra D. O item 1, 2 e 3, que são considerados receitas. Paulo, pode ativar aí o teu microfone, amigo. Pode falar. Ô, professor, fiquei com uma dúvida nessa item 2, transferência de estoque a clientes. Como o senhor mesmo disse, se eu transferir como bonificação, para mim sai como uma despesa. Como eu posso... Certo.
Concordo com você, mas sabe o que é? É que a questão aqui, ela está pedindo interpretação. E ela diz o seguinte, ó, avalie se são reconhecidos como receita nesse contexto os seguintes itens. Então, quando ela fala que avalie, ela está querendo dizer o seguinte, essa situação, de alguma forma, pode ser uma receita? Então, é por isso que eu expliquei. Se sou eu que estou transferindo para o meu cliente como uma venda, concorda que está tendo receita aí? A receita é por minha parte que estou fazendo a transferência. Mas se eu estiver doando, a receita é por parte do cliente ou do quem está recebendo a doação. Percebeu aqui, Paulo? No caso aqui, a questão ela quer saber não é se é uma receita para quem está vendendo ou quem está transferindo. Ela está dizendo o seguinte: avalie nos casos abaixo o que pode ser considerado uma receita, seja para quem está transferindo ou para quem está recebendo. Né? E essa questão em 2024, muita gente tentou anular justamente por conta desse entendimento, tá? Do item 2. Sim, E a banca não anulou, tá? Essa até questão porque foi na válida. própria. Até porque na própria questão, você botava. Eu acho que o pessoal deduziu também a mesma coisa, que no item 4 ele bota entrada de recurso por emissão, venda de debêntures. Isso. Então dá a entender que foi uma venda que entrou receita através dessa venda e ali a transferência pode ser uma bonificação. Eu posso ter dado, eu posso ter doado. Ficou bem. É. Inclusive, essa questão da prova eu errei Esse também. item 4 que fala assim, emissão e venda de debênture também tem pegadinha. Por quê? Debêntures não se vende, mas é comum a gente falou, ó, a gente falar, tem vendas de debêntures para cada determinada empresa, mas ali não é uma venda, é uma emissão porque a empresa está contraindo um empréstimo. O termo vendas de debêntures é errado, mas eles colocaram justamente para poder confundir ou então tentar convencer o candidato que aquilo poderia ser um tipo de receita, já que está falando de venda, entende? Então a gente precisa estar muito atento a essas pegadinhas da FGV. Isso foi um tipo de questão que o pessoal entrou muito com recurso, tentou muito fazer, o pessoal da contabilidade facilitada, na época, fazendo ali as lives, querendo fazer recurso de questão, mas foi uma questão que não foi anulada, tá? E a explicação foi essa, porque a transferência do estoque a clientes, se é cliente, quer dizer que ele comprou. Não vai nem para a discussão se foi uma doação ou não, percebe? Eu transferi para um cliente. Então, essa transferência ela pode ser uma receita de venda ou uma doação que vai ser uma receita para o próprio cliente. Beleza aqui, gente? Tranquilo, Paulo? Tranquilo. Foi a questão que me reprovou que eu tirei 24, estava rezando para ela ser Tu anulada. fez essa edição, foi? Eu fiz duas edições, eu fiz duas edições e tirei 24 nas duas. Vamos lá, essa vai ser diferente, viu, Paulo? Próxima questão, questão 7. Olha só. De acordo com a estrutura conceitual para o relatório financeiro, o regime de competência, a estrutura conceitual, ela fala muito do regime de competência, por quê? Para as normas contábeis, não se existe regime de caixa. O regime de caixa só é utilizado para a elaboração da demonstração do fluxo de caixa apenas. Tá? Então, ó, de acordo com o CPC 00, o regime de competência reflete os efeitos de transação e outros eventos e circunstâncias, né, sobre reivindicação e recursos econômicos da entidade que reporta. Em relação a ele, analise as informações a seguir. Então, ele traz aí 3 afirmações, né, para a gente observar. Primeira observação: a receita de vendas é contabilizada por ocasião da transferência do controle do produto. 2. A despesa de pessoal é reconhecida no mês em que se recebeu tal prestação de serviço. 3. A despesa do imposto de renda é registrada no exercício seguinte ao da apuração dos lucros, quando é formalmente declarada. Está correto que se afirma em... Aí tem letra A, apenas no item 1, letra B, item 1 e item 2, letra C, 1 e 3 e letra D, 2 e 3. E aí, pessoal, qual é o gabarito? De forma resumida,
Ele quer saber das 3 alternativas, qual é que está correta, principalmente considerando o regime de competência. E aí? Estão com dúvida? Estão com sono? Thaís foi na letra B. Pessoal, quando vocês forem observar questões desse tipo, vão trabalhar com a eliminação. Item 1. A receita de venda é contabilizada por ocasião de transferência de controle de produto? Olha, eu vou contabilizar a receita quando eu emito nota fiscal, eu vou contabilizar a receita quando eu fizer a obrigação, né? E aí, o regime de competência diz que a receita ela deve ser contabilizada no momento em que eu transfiro o controle, é porque eu passei o bem, né? Então, aqui está correto e o item 1 está correto. Então, ó, eu já observo as alternativas que não tem o item 1 e já elimino. Eu já sei que não pode ser no meu gabarito a letra D. Vamos agora tirar a dúvida entre o item 2 e o item 3, né? Item 2. A despesa de pessoal é reconhecida no mês em que se recebeu tal prestação de serviço. Olha, pelo regime de competência, eu vou considerar a despesa no mês em que ocorreu o serviço, sim ou não? Sim, né? Correto. Então, nesse caso, o item 2 está correto. Deixa eu só botar aqui o notebook para carregar. Então, se o item 2 ele está correto, eu já elimino o item 1, porque ele diz que era somente o item 1, né? A letra A já fica eliminada. Então, meu gabarito ou é a letra B ou é a letra C. Mas a letra C diz que é apenas o item 1 e o item 3, mas eu já sei que o item 2 está correto, então já posso eliminar gabarito letra B. Só vou fazer a leitura para vocês concordarem que o item 3 está errado. Olha só, a despesa do imposto de renda é registrado no exercício seguinte. Não, ele é declarado no exercício seguinte, mas ele é registrado na competência em que ocorreu o lucro, né? Então está errado aqui e o gabarito de fato é letra B. Ok? Próxima questão, questão de número 8. Custo é uma restrição generalizada sobre as informações que podem ser fornecidas pelo relatório financeiro. De acordo com a estrutura conceitual, o relatório de informações financeiras impõe custos e é importante que esses custos sejam justificados. Olha só, quando ele vem trabalhar aqui o aspecto do custo da informação financeira, ele não está falando ali de contabilidade de custo, não, tá, gente? Ele está se referindo ao seguinte: olha, para poder se entregar uma informação contábil, a empresa vai ter um custo. E aí, esse custo, ele precisa ser verificado se vale a pena. Se a gente for olhar, deixa eu ver se eu coloquei isso lá no mapa conceitual, eu coloquei logo aqui no finalzinho, ó. A minha teoria de restrição vai ser a análise custo versus benefício. Ou seja, eu só faço a divulgação se o custo com aquela divulgação trouxer benefício de igual tamanho, né? Se eu vou ter um custo exorbitante que não vai valer a pena essa divulgação, então eu não trago ali isso como uma ação, tá? E aí, a questão fala o seguinte, ó, eu vou relacionar o custo pelo resultado financeiro deste período? Não. Pelo número de horas trabalhadas? Não. Pelo número de profissionais? Não. É pelo benefício de apresentar a informação. É a relação custo-benefício. Então, a questão 8, gabarito letra D de dado, tá? Já na questão 9,
a gente fala o seguinte, ó, em relação à estrutura conceitual, pode-se afirmar que nas demonstrações contábeis, as informações financeiras úteis devem. Então, o que é que deve ter uma informação contábil? Utilizar sempre o mesmo padrão? Não, né? Eu tenho padrões diferentes. Ser produzidas e apresentadas sem custos? Não, a gente acabou de observar que existe custo. Agora, para apresentar, eu tenho que verificar a relação custo-benefício. Então, não seria a letra B. Letra C. Ser disponibilizada aos usuários no momento em que os eventos econômicos ocorrem, não é no momento que o evento ocorre, é em tempo hábil para tomar a decisão. Então, não é a letra C. Nosso gabarito é a letra D, né? Representar de forma fidedigna a essência dos fenômenos que pretendem representar. Beleza? Então, vocês vão observar que, por mais que seja até chato fazer a leitura dessas questões, quando a gente começa a entender o objetivo e alguns conceitos do CPC 00, a gente consegue aqui trazer um entendimento melhor para poder responder essas questões, certo? Questão número 10. Já está indo para o último bloco de questões. Questões teóricas, é bem rapidinho de finalizar. Olha só, de acordo com o pronunciamento técnico, né, CPC 00, a estrutura conceitual estabelece a base para pronunciamentos que contribuem para a eficiência econômica, ajudando os investidores a... Ou seja, ele está querendo dizer na questão 10 o seguinte, olha, a estrutura conceitual, né, ela traz base para que os investidores consigam, né, trabalhar o que aborda em outros pronunciamentos. Então, qual é a ajuda? Letra A. Ajuda os investidores a reconhecer talentos globalmente aprimorando a qualidade de mão de obra? Tem nada a ver, né, com informação financeira, mão de obra. Letra B. Identificar oportunidades e riscos em todo o mundo, melhorando a alocação do capital? Talvez, né? Quando um investidor ele está ali analisando uma demonstração financeira, ele está realmente avaliando os riscos, as oportunidades de investimento, de alocação de capital. Então, vamos ficar por enquanto com a letra B. Vamos ler o restante. Letra C. Aumentar o conhecimento em relação aos seus investimentos, diminuindo o risco de oportunidade. Olha só, eu posso até aumentar o meu conhecimento em relação ao que foi investido, quando eu analiso a contabilidade. Mas isso vai diminuir o risco de oportunidade, gente? Não. O risco ele é iminente, porque é o risco de mercado. Não é a demonstração contábil que vai tirar o meu risco, né? Então, eu também elimino aí a letra C e, por enquanto, continuo com a letra D. Com a letra B. Vamos ler a letra D de dado. Receber informações e relatórios com maior velocidade, aumentando a agilidade de suas escolhas. Então, a eficiência econômica está relacionada com a agilidade de escolhas? Não. Gabarito aqui, letra B. É a única alternativa que conversa com o que foi trazido aí no enunciado. Beleza? Alguma dúvida até aqui, gente? Não? Próxima questão. Ainda teve uma questão que eu coloquei lá no grupo, né? Depois eu vou ver se vocês acertaram. Todo mundo respondeu lá no grupo a enquete? Questão 11. De acordo... Opa, saiu aqui. De acordo com o CPC 00, os investidores, credores por empréstimos e outros credores, né, representam os principais usuários aos quais se destinam os relatórios financeiros, né, para que tenham bases consistentes. Opa, perdão, estou perdido aqui. Eu não mostrei para vocês. Espera aí, gente. Eu respondi, deixa eu ver. É questão 11, eu estava lendo a questão 13.
Questão 11. De acordo com o CPC 00, né, a estrutura conceitual, existe aí, ela está para auxiliar o desenvolvimento das normas internacionais de contabilidade em relação a conceitos, né? Então, só para recapitulando, já que eu tinha me perdido na leitura. Ele está querendo dizer aí, nesse início, que a estrutura conceitual, por mais que ela não seja uma norma propriamente dita, ela traz ali bases conceituais para ajudar em outros conceitos que existem, né, no ambiente da contabilidade internacional. E aí ela fala, quando um pronunciamento possui requisitos que divergem dos aspectos do CPC 00, o que é que a gente vai fazer? Olha só, imagine que eu tenho uma norma contábil, que essa norma contábil ela vai de encontro, ou seja, ela fala uma coisa diferente do que tem no próprio CPC 00. Pode acontecer? Pode. E tem vários pontos que faz isso, né? Se a gente for lá no CPC que fala de valor justo, de estoques, vai ter algumas situações que ela traz conflitos. E aí, o que é que deve se fazer, né? Qual é o critério que o profissional de contabilidade deve usar? Letra A, seguir os requisitos da estrutura conceitual em detrimento do pronunciamento, ou seja, eu esqueço o pronunciamento e sigo a estrutura conceitual? Não, porque a gente viu que a estrutura conceitual não é uma norma, ela é apenas conceito, então eu tenho que respeitar o pronunciamento. Letra B, escolher quais requisitos deseja seguir e explicar a escolha nas notas explicativas? Não, né? Eu não vou escolher se eu vou seguir uma norma ou não. Então, letra C, seguir os requisitos do pronunciamento específico em detrimento à estrutura conceitual. Perfeito, né? Se eu tenho a norma e eu tenho a estrutura conceitual abordando uma outra temática, eu desprezo o que está na estrutura conceitual, porque ela não é uma norma propriamente dita, e vou seguir o que está sendo explicado ou que está sendo solicitado no pronunciamento técnico, beleza? Então, o gabarito aí da questão número 11 é a letra C. Agora sim é a leitura da que eu estava lendo antes. Eu fiz uma loucura aqui. Olha só, a questão de número 12, ela aborda o seguinte. De acordo com a estrutura conceitual, ativo é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos presente e controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Então, aqui está o conceito, né, de ativo certinho. Aí ela continua. As opções a seguir indicam exemplos de direitos que representam ativos reconhecidos pela contabilidade e que correspondem à obrigação de outra parte, à exceção de uma. Ou seja, ele quer dizer o seguinte, olha, qual dessas opções abaixo representa um ativo, mas que não é uma obrigação em outra parte. E aí, o que é que vocês marcariam? Olha só, o direito de receber um valor em caixa. O que seria isso? Uma duplicatas a receber. Duplicata a receber é ativo? É. Ela gera passivo para outra parte? Gera. Então, não seria a letra A, porque ele quer uma exceção, né? Então, a letra A não seria. Ok? Letra B. Direito de receber produtos ou serviços. Ó, eu comprei a um fornecedor e eu tenho direito a receber. Eu fiz o pagamento, eu tenho que receber o produto. Isso é um direito, é um ativo? É uma antecipação, adiantamento a fornecedores. Como também para fornecedores, isso é uma obrigação. Então, nesse caso, a letra B também não é exceção. Eu posso eliminar. Letra C. Direitos de influenciar a tomada de decisão estratégica. O que seria isso? Olha, eu tenho participação societária nessa empresa. Essa participação societária é um ativo? É. Mas gera obrigação para essa empresa em relação a essa tomada de decisão, gente? Não. Então, o gabarito é a letra C.
Vamos entender o que diz a letra D de dado. Direitos de trocar recursos econômicos com outra parte com condições favoráveis. É o quê? Fazer permuta. Eu entrego um item e recebo outro. Então, está gerando aí um ativo e um passivo para a outra parte, que também não seria a letra D. Então, gabarito da questão 12, letra C de casa. Questão 13. De acordo com a estrutura conceitual, né, os investidores, credores por empréstimos e outros credores representam os principais usuários, né, aos quais se destinam os relatórios financeiros para fins gerais. De acordo com a norma, a administração da entidade que reporta não é considerado usuário primário, ou seja, a empresa que está divulgando o balanço, que está divulgando a sua demonstração contábil, ela não é o usuário primário. E aí ela quer saber o porquê. Qual seria a alternativa aí que vocês marcariam, gente? Porque a empresa que faz a divulgação, ela não é considerada um usuário primário da informação contábil. Qual alternativa vocês marcariam? Paulo colocou que ela não é um usuário primário porque ela é responsável direta pela elaboração desses relatórios financeiros. Seria isso? E aí, pessoal? Mais alguém? Olha só, quando a entidade ela divulga as suas informações, ela não é o usuário primário, né? Como a questão está dizendo. Por quê? Aí vamos ver o que Paulo colocou. É a responsável direta pela elaboração deste relatório. Não seria por isso. Seria porque ela pode obter internamente as informações financeiras. Então, antes mesmo de fazer a divulgação, ela pode ter a obtenção dessas informações financeiras. Por isso que ela não é o usuário principal. Quem são os usuários primários? Investidores, credores por empréstimos e outros credores. A própria entidade que reporta, ela é um usuário, mas ela não é um usuário primário, tá? Aí, a letra B diz assim, é responsável direto pela elaboração. Não, o fato dela ser responsável direta pela elaboração não diz se ela é usuário ou não, né? Letra C, tem necessidade de informação diferente. Talvez ela tenha informação diferente ou necessidade diferente, mas não é conflitante em relação aos demais usuários. Ela pode ter essa necessidade, mas como ela tem acesso internamente, ela não vai fazer esse uso, né? E a letra D, sua necessidade é mais restrita e específica, quanto os relatórios financeiros são mais abrangentes. Seria o inverso, né? A necessidade dela é ampla. E aí o relatório financeiro ela tem situações ali específicas. Então, o gabarito da questão 13 é a letra A, certo? Penúltima questão. O objetivo do relatório financeiro para fins gerais é fornecer informações financeiras sobre a entidade que reporta que seja útil a seus principais usuários, conforme definidos na norma em sua tomada de decisão. Entre essa decisão está quais dessas decisões o usuário pode ser atendido com base no CPC 00, gente. E aí tem aí, letra A, precificar os produtos e serviços oferecidos? Não, né? A precificação ele não vai achar valores dentro do CPC 00 na forma da emissão das demonstrações contábeis. Letra B, reconhecer e adotar as melhores práticas contábeis? Também não, né? C, determinar o melhor mix de produtos a serem vendidos? Não, isso ele vai ver com análise de custos, né? E não com o CPC 00. Conceder ou liquidar empréstimos ou outras formas de crédito. Sim, ele consegue
de acordo com as demonstrações financeiras, verificar se ele pode conceder o empréstimo, se ele pode pagar um empréstimo ou se ele pode buscar algum tipo de crédito ou de financiamento. Por quê? Porque os usuários de informação são os investidores e os credores, certo? E para a gente finalizar, não tão menos importante, temos aqui a questão de número 15. Ela fala o seguinte, ó, o princípio da prudência é fundamental na contabilidade porque aumenta a confiança de diversos stakeholders. Assim, segundo o CPC 00, a prudência pode ser conceituada como, aí tem na letra A, atribuição de menor valor para as receitas e mais valor para as despesas. Isso é ser prudente? Letra B, superavaliação de ativos e subavaliação de passivos. Letra C, exercício de cautela ao fazer julgamentos sob condições de incerteza. Ou letra D, separação do patrimônio da entidade e dos seus respectivos sócios. Olha só, a gente não vai confundir a prudência que o CPC 00 aborda com o princípio da prudência em relação aos princípios fundamentais de contabilidade, tá? Quando a gente aprende lá em contabilidade básica, né, esse princípio da prudência, a gente aprende que o quê? Se eu tiver um ativo, eu vou subavaliar, e se eu tiver um passivo, eu vou superavaliar. Então, perceba que é o inverso do que está na letra B. A gente já elimina, né? Letra A, diz que a prudência seria atribuir um menor valor para a receita e um maior valor para a despesa. Não, na verdade isso não estou sendo nem neutro, né? Então, letra A também está errada. Letra C, exercício de cautela ao fazer julgamentos sob condições de incerteza. Ok, eu ser prudente é ter cautela em relação a juízo de valor, né? Letra D, separação do patrimônio da entidade e dos seus respectivos sócios? Não, isso daqui é o princípio da entidade, né? Não é o princípio da prudência. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Olha só, a gente trabalhou 15 questões de estrutura conceitual do CPC 00. E aí, antes da gente finalizar, eu queria mostrar para vocês, eu tinha até comentado sobre a questão do notebook LM, né, que é aquela inteligência artificial que a gente estuda, né, ou utiliza para estudos, né? E aí, eu acho que foi Paulo que comentou lá no grupo que estava incluindo ali algumas questões e estava utilizando o notebook para poder responder. É muito bom, né, Paulo? Olha só, vou compartilhar com vocês aqui um notebook que eu criei com o assunto do CPC 00. O que é que eu fiz? E aí, para vocês entenderem, né, essa IA, diferentemente de outras, ela só vai responder com base no que você trouxe ali de conteúdo, né, de fontes. Então, eu adicionei aqui, ó, a própria estrutura conceitual e adicionei também 2 vídeos do YouTube que fala sobre teoria da contabilidade e que fala de estrutura conceitual. E aí, a inteligência artificial, ela cria um resumo, né? E aqui eu posso conversar com ela como se fosse o chat GPT. Qual é a diferença? Que ela só vai me trazer respostas com base nessas fontes que eu coloquei aqui, tá? E, além disso, eu posso trazer algumas situações. Por exemplo, eu posso pedir para ela criar um áudio resumindo tudo isso. Então, eu estou no carro e estou ali escutando esse áudio. Eu posso pedir para ela fazer um resumo em vídeo. Deixa eu ver se ela dá tempo aqui de trazer um resumo, tá? Eu vou querer, ó, um vídeo com áudio em português, com base nas 3 fontes. Eu digo qual é o tipo de vídeo, ó, vou querer um vídeo mais, deixa eu ver aqui, um clássico, né? Um vídeo explicativo e vou gerar. Vamos ver se ela vai gerar aí de forma rápida. Às vezes demora um pouquinho. E aí eu consigo ir aproveitando, né, várias situações. Uma questão que eu gosto muito é o mapa mental.
ela cria o mapa mental de acordo com esses assuntos. Eu gosto também de utilizar testes, né? Não sei se vai, como eu vou mudar aqui muita coisa. E aí, no teste, ela vai começando a criar questões sobre esses assuntos, e aí você vai respondendo a questão. Se você acertar, ela diz se está certo. Se errar, ela vai dizer o porquê está errado. Então, eu vou compartilhar com vocês o link dessa IA, no caso desse meu notebook, com essas minhas fontes. E eu vou fazer o seguinte: amanhã eu vou pegar um livro de teoria de contabilidade que eu tenho em PDF e vou colocar também aqui como fonte. E aí, quanto mais fontes de CPC 00, mais inteligente a minha IA vai ficar sobre esse assunto para poder me ajudar nisso, tá? Qual é a dica que eu dou para vocês em relação ao notebook LM? Não ensinem ela uma coisa geral. Por exemplo, eu vou fazer um notebook LM de contabilidade de custos. E tudo que eu achar de contabilidade de custos eu vou deixar lá. Por quê? Dessa forma, a inteligência artificial ela não vai se tornar especialista. Ela vai ficar bem generalista em relação a custos, tá? Mas, por exemplo, eu tenho dificuldade em terminologias, classificações de custos. Vou pegar ali vários materiais que abordam esse assunto, jogo na IA, crio esse notebook, aí sim ela vai estar craque só em terminologias e vai te ajudar em relação a isso. Beleza aqui, gente? Então, tá gerando o resumo, eu vou compartilhar o link com vocês. Então, quando vocês receberem tudo que eu já criei de IA, já vai estar. Por exemplo, aqui, esse flashcard, olha só. Ele funciona assim, ele vai trazendo identifique a finalidade principal da estrutura conceitual. Eu teria que pensar qual seria a finalidade, isso é bom para fazer a revisão. Qual seria a finalidade principal? Aí eu vou trazer uma resposta e depois eu vejo aqui se está correto. O objetivo principal seria desenvolver, né, auxiliar o desenvolvimento de normas e ajudar a preparação de políticas contábeis para interpretar outros pronunciamentos. Então, vamos para o outro flashcard. Qual é a relação hierárquica entre a estrutura conceitual e os pronunciamentos técnicos? Então, a gente vai ver a resposta. Olha só, ela não é um pronunciamento e nada nela se sobrepõe aos requisitos do pronunciamento específico. Lembra que a gente viu uma questão que, se tiver alguma divergência, eu vou seguir o pronunciamento e não a IA, e não a estrutura conceitual? Então, perceba que isso é uma forma da gente acelerar os nossos estudos. Eu indico que vocês utilizem o notebook LM quando vocês tiverem algum assunto que está com dificuldade em entender, está com dificuldade em fazer leitura, ou é um assunto muito grande, porque aí você pode pedir um mapa mental, e aí no mapa mental ele já vai dizer quais são os tópicos chaves que você precisa estudar. Às vezes, eu preciso montar um slide sobre estrutura conceitual, então ela vai aqui, monta um slide para você, excelente. Então tem várias ferramentas. É uma IA direcionada para quem quer estudar, né? Eu até estava falando isso num dos treinamentos que eu passei na formação contábil. Eu tenho um notebook LM desse, que é uma IA com tudo que eu tenho de material de reforma tributária. E aí eu vou colocando ali e vou estudando reforma tributária nesse material. E às vezes eu pego, por exemplo, eu gero um vídeo explicativo, salvo esse vídeo e coloco no Instagram um vídeo explicativo sobre determinado assunto, né? Então, isso também a gente consegue fazer com essa IA. Beleza, gente? Só uma dica aqui para vocês também acelerarem os estudos de vocês. Pessoal, alguma dúvida? Alguém quer contribuir alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não? Então, bom descanso, né? Até a próxima aula. Eu vou estar comunicando com vocês lá no grupo quando é que vai ter uma nova aula. Manda o link e a gente vai se ajudando, ok? O negócio é manter o foco. Vocês tirando 1 hora e meia por dia é suficiente para daqui para o dia 27 de setembro vocês pontuarem ali a aprovação no exame de suficiência. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula e fiquem com Deus. Tchau, tchau.